Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para nós conversarmos sobre a competência 2 da redação do Enem. E vamos analisar uma redação que teve nota máxima, nota total 940 e nota 200 na competência 2. Para cada competência, a nota máxima é 200. Então, nós vamos analisar agora uma redação que teve nota máxima quanto à competência 2. Vamos lá? Eu vou sair aqui, né? Nós não vamos ver mais esse cenário de árvores. Vou para o computador e vamos analisar. Vou comentar com vocês, conversar tudinho, mostrando a redação, tá, minha gente linda? Então, vamos lá. Competência 2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Tipo textual, dissertativo ou argumentativo. Gente, a respeito da competência 2, eu já gravei um vídeo e eu quero que você assista. Lá no vídeo sobre a competência 2, também tem um outro vídeo no izinho sobre os tipos textuais. Assiste aos 2 vídeos e depois você volta para cá. Vou colocar nos comentários a minutagem para você voltar para cá e continuar este vídeo. É importante. Lá no outro vídeo eu explico bem direitinho sobre a competência 2, o que é que se espera do candidato em relação à competência 2. É bom que você assista, tá bom, gente? E o vídeo sobre os tipos textuais para você entender o que é o tipo dissertativo e o que é o tipo argumentativo. São 2 tipos textuais reunidos em um só na redação do Enem. Assista aos 2 vídeos, com esse aqui 3, que agora eu vou analisar uma redação pronta. Vamos lá. Vou fazer a leitura. O período de ditadura militar no Brasil foi um momento de repressão cultural, no qual houve a banalização de grande parte da produção artística e cultural no país. Na atualidade, entretanto, mesmo com a liberdade de expressão como direito, a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda é vista. Sob esse viés, é necessário observar como o capitalismo exploratório e a falta de incentivos à cultura influenciam negativamente nessa problemática. Em primeiro ponto, faz-se necessário entender a influência do capitalismo exacerbado. Dessa forma, Karl Marx, em seu livro O Capital, defende que os grandes capitalistas visam o lucro desenfreado sobre o proletariado. Analogamente, o alto preço dos ingressos para entretenimento reflete em como os empresários do cinema visam os lucros extraordinários. Por consequência, os indivíduos deixam de frequentar os filmes e são prejudicados socioculturalmente, visto que o cinema é uma forte atividade de lazer e de crítica a problemas sociais. Em segundo ponto, é visto que a falta de incentivos influencia negativamente a situação. Dessa forma, John Locke defende que, ao sair do seu estado natural, o homem firma contrato com o Estado, e este deve assegurar todas as suas individualidades. Em contraponto, famílias de baixa renda não desfrutam do direito ao lazer, que é assegurado a elas. Diante disso, há o crescimento do abismo social presente no território brasileiro, e esses núcleos familiares menos favorecidos permanecem estagnados na margem da sociedade. Torna-se evidente, portanto, que a democratização do cinema no Brasil precisa ser revisada. Cabe ao Ministério da Cultura criar um Dia do Cinema, definindo uma data por mês com entrada franca em cinemas brasileiros. Dessa forma, será dado lazer e criticidade para os cidadãos. Ademais, é necessário que o governo federal crie uma lei em conjunto com o legislativo que assegure meia entrada para indivíduos provenientes de família com renda per capita de até um salário mínimo. Desse modo, o abismo social será diminuído e os menos favorecidos terão os seus direitos assegurados. Somente dessa forma o cinema será democratizado e o direito à cultura, que foi tomado na ditadura, será usufruído por todos. Primeira grande virtude dessa redação quanto à competência 2 é a assertividade, gente. A linguagem assertiva. Ou seja, poucas situações de negativa. Os verbos estão na forma afirmativa e a maioria no presente do indicativo também.
Então, isso dá assertividade. Vejam que a redação tem uma linguagem objetiva. O Hugo soube usar muito bem essa situação, né? Ele soube utilizar da linguagem para convencer o outro. E o tipo dissertativo argumentativo precisa disso, requer isso. Né? Nós queremos convencer a outra parte. Vou colocar alguns exemplos, tá? Por exemplo, quando ele fala o período da ditadura militar no Brasil foi um momento, ele não disse talvez tenha sido, ele disse foi o momento. Foi bem categórico, tá? Mesmo usando o tempo no passado. Mas ele fala de forma afirmativa e direta e categórica, usando o verbo ser, que é importantíssimo. O verbo ser é muitas vezes repetido aí, tá? Na linha 4, ainda é vista. Ainda na linha 4 também, é necessário, certo? Lá embaixo, na linha 7, em primeiro ponto, faz-se necessário. Enfim, temos muitas vezes a situação de verbo ser no presente do indicativo afirmativo. Na linha 11, olha só, uma situação interessante na linha 11, tá? Por consequência, os indivíduos deixam de frequentar os filmes. Vejam como essa negativa está colocada na forma positiva, na forma afirmativa. Tá entendendo? Não frequentam os filmes, em vez de falar assim, os indivíduos não frequentam os filmes, ele usa o verbo na forma afirmativa, deixam de frequentar os filmes. Então, todos os verbos estão na forma afirmativa, gente. Isso é muito importante se você quer convencer as pessoas, tá? São prejudicados socioculturalmente. Na linha 14, em segundo ponto, é visto que a falta de incentivos influencia negativamente. Veja como toda a estrutura é verbal, é afirmativa, mesmo que ele coloque uma situação de negatividade, né? A falta de incentivos, negativamente, mas ele colocou de forma assertiva. Grande exemplo de assertividade essa redação, por isso que teve nota 200. Tem mais motivos para ter nota 200 também, vamos lá. Na linha 17, é o único momento em que tem uma negativa, tá, gente? Famílias de baixa renda não desfrutam do direito ao lazer que é assegurado a elas. Não, o único não aí é esse, tá? Mesmo assim, tem uma noção de assertividade, porque ele é objetivo ao dizer do que elas deixam de adquirir, né? Quando ele coloca lá que é assegurado, o direito ao lazer que é assegurado a elas. Então, tem assertividade, mesmo com essa palavra não aí, tá, gente? Lá embaixo, na linha 23, por exemplo, é necessário. Na linha 20, torna-se evidente que a democratização precisa ser revisada, precisa ser, tá? É necessário. Isso tudo é uma linguagem forte, uma linguagem que convence. É como se fosse o discurso político, né? Ou da propaganda. Eu quero convencer a outra parte. E essa linguagem que o Hugo utilizou na redação é realmente totalmente forte para isso. É totalmente possível convencer a outra parte. No final ele fala assim, ó, somente dessa forma, olha só, bem categórico, somente dessa forma o cinema será democratizado e o direito à cultura que foi tomado na ditadura será usufruído por todos. Categórico, direto, objetivo e incisivo. Continuando, outro motivo pelo qual a redação merece nota 200 na competência 2. A maneira como a estrutura está feita, a estrutura do texto está feita. Primeiro tem uma introdução, o primeiro parágrafo é um parágrafo introdutório. E nesse parágrafo de introdução, ele começou com um conceito, começou falando sobre o que aconteceu num determinado momento e quando foi que começou a uma situação que ele passou a comentar. Ele coloca que foi no período da ditadura militar, né, e fala como é que foi, que momento foi esse, o que aconteceu. E claro, trazendo o tema, tá? O tema que é a democratização do acesso à cultura. Então, ele coloca uma informação básica sobre a qual ele desenvolve nos outros parágrafos. Assim, ele nos oferece o parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão.
certo? Necessariamente o parágrafo de conclusão é o da competência 5, é onde ele oferece propostas. Então, tem um parágrafo de introdução com conceito, informação básica, tem 2 parágrafos em que ele desenvolve aquela informação básica e tem o último parágrafo em que ele oferece uma proposta de intervenção, que é a competência 5, que nós vamos falar no outro vídeo, tá, gente? Então, a estrutura do texto é totalmente adequado. A maneira como ele desenvolve o tema também, né? Competência 2, tema e tipo textual, tá, gente? Então, o tipo dissertativo argumentativo exige isso, que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão é a intervenção, é a proposta de intervenção. Aliás, nos 2 parágrafos de introdução, ele fala em primeiro ponto, em segundo ponto. É interessante, né? Ele coloca a maneira como ele desenvolveu o que foi falado na introdução em 2 pontos, primeiro ponto e segundo ponto. Tá, gente? E no final, ele utiliza a linguagem também de uma conclusão. Torna-se evidente, portanto, e aí ele vai. Tá? Depois ele começa a dizer, dessa forma, na linha 22, dessa forma será dado lazer. Na linha 21, cabe ao Ministério da Cultura, tararará. Na linha 22, dessa forma será dado. Na linha 23, ademais é necessário. Na linha 25, desse modo, tal. E na linha 26 para 27, somente dessa forma será tal. Certo, gente? Então, a linguagem própria de um parágrafo de conclusão. Então, a nota 200 também foi pela estrutura do texto do tipo dissertativo argumentativo, e que não fugiu ao tema, porque realmente trouxe aí os argumentos a respeito da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ainda tem mais outra coisa, é que as citações. Ele faz 2 citações que muito relevantes e dão ao texto aquela argumentatividade. Veja, na linha 8, a primeira delas. Dessa forma, Karl Marx, em seu livro O Capital, defende que os grandes capitalistas revisam o lucro desenfreado sobre o proletariado. É uma citação muito pertinente, cabe dentro da argumentação e realmente correta, né? Citou o nome do autor, escreveu o nome corretamente, indicou o livro, citou o livro, né? Que ele realmente escreveu, e enfim, a argumentação, a citação cabe neste momento, tem referência e está dentro do argumento, constrói o argumento, favorece, enriquece o argumento. Lá embaixo, na linha 15, dessa forma, John Locke defende que, ao sair do seu estado natural, o homem firma contrato com o Estado. Ele não citou o nome do livro, mas citou o autor John Locke, né? E argumentou de acordo com o que John Locke ensinou. E, enfim, são 2 citações com referências adequadas que embasam, dão aquele reforço, né? O argumento de autoridade ao texto dissertativo argumentativo, isso é muito importante. Quanto à competência 2, gente, só tem aplausos mesmo para o Hugo, para essa redação, porque totalmente nota 200, tá, minha gente linda? Gostaram? Eu adorei. Se tiver mais alguma coisa para falar sobre a competência 2 ou sobre qualquer outra coisa, se tiver alguma pergunta que você queira fazer agora, faça. Pode fazer, fica à vontade. Tá, minha gente linda? É isso aí. Competência 2, tipo textual e o tema da redação, atendidos lindamente, perfeitamente, linguagem assertiva, show de bola. É isso aí, minha gente. Então, aqui em cima, eu vou colocar a playlist das competências, das 5 competências do Enem, e aqui embaixo a playlist Linguagens Enem, com mais de 158 questões resolvidas para vocês estudarem e se prepararem para a redação do Enem. Nós sabemos que o Enem 2020 só irá acontecer em 2021, então tem mais tempo para se preparar, tá, minha gente? Aproveita bastante. E pode colocar nos comentários o que você quiser perguntar, eu tô aqui para isso. Curte o vídeo, por gentileza, compartilha com seus amigos, principalmente os colegas de classe, e se inscreve no canal. Estamos em fase de sorteio. Vou colocar
o vídeo aqui na descrição a respeito do sorteio, tá, minha gente linda? Tchau!